Para quem prestou atenção na hora da explicação, viu que eu quase disse, ó, a resposta do número 3 é essa. Então, ele pergunta assim, na região do Crescente Fértil estão os rios Tigre, Eufrates e Nilo, cujas margens são muito férteis. Qual a explicação para a fertilidade dos solos à margem dos rios? Então, ó, por que as margens dos rios eram férteis? Então, já está dando a resposta em seguida. Então, no período de cheia até humus, é a resposta. Ó. No período de cheia, o rio aumenta seu volume, inundando suas margens. Com isso, deposita humus nestas. Assim, quando o rio volta ao seu volume normal, após o período de cheia, algumas margens estão naturalmente fertilizadas pelos humus. Então, se você prestou atenção na explicação e viu aqui, quando eu mostrei, que era do segundo parágrafo, então, ó, de no período até pelo humus é a resposta da 13ª questão. Na página 316, na página 316, que problemas as enchentes causavam aos povos que viviam às margens desses rios? Elas destruíam lavouras, construções ribeirinhas. Então, o mesmo acontece hoje, gente. Se você fizer uma casa, construir uma casa à margem do rio, quando esse rio encher, ele vai levar a sua construção ribeirinha. Então, ainda hoje tem esses problemas, se você construir bem próximo à margem dos rios. Então, eles destroem a lavoura e as construções ribeirinhas. 15ª questão. Releia esta afirmativa. Temos que destacar como de fundamental importância a inteligência, a criatividade, a cooperação, a capacidade de organização e o dinamismo dos referidos povos. Explique por que essas características dos povos antigos foram tão importantes para o domínio dos rios. Graças ao quê, gente? A inteligência deles. Então, eles foram inteligentes o suficiente para estar observando aí o que está acontecendo. Então, eles tiveram aí a criatividade de estar criando e a cooperação aí dos outros povos, todos foram aí se organizando, se juntando de forma organizada. Eles começaram aí a praticar agricultura, a praticar aí as técnicas agrícolas que foram capazes de aumentar a produtividade do rio. Então, não adianta você ter um rio passando aí na porta de sua casa se você não tiver a criatividade, a inteligência e a capacidade de estar transformando essa água aí em proveito para você. Então, os rios aí, eles foram inteligentes o suficiente, então, porque graças à inteligência que possuíam, eles conseguiram criar. Então, vem aqui a criatividade e com a ajuda de todos, cooperação, capacidade de organização, técnicas hidráulicas capazes de aumentar a produtividade do rio. Na 16ª questão, durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram que se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns deles começaram a plantar e a colher, dando início à prática da agricultura. Como aconteceu essa descoberta? Então, não foi de uma hora para outra e foi através da observação deles. Então, como eles já estavam ali observando que aquelas águas passando ali, eles poderiam estar tirando proveito, então eles começaram a observar também o ambiente. Quando as sementes caíam no chão e começavam a nascer novas árvores ali, novas plantas, ia acontecendo após algum tempo, eles iam criando novos alimentos, iam crescendo, gerando novos alimentos. Então, eles foram percebendo que ali, próximos aos rios, eles eram ricos em frutos e diversos vegetais. Então, as frutas, os vegetais, sempre vai precisar de quê? De água para estar aguando. Então, quanto mais distante tiver da água, tivesse da água, hoje não. Então, quanto mais distante tivesse da água, menos chance teria de
nascer essas plantas. Então, quanto mais próximo às margens dos rios, eles viam que eram mais produtivos, tinha mais plantações. Então, quando a semente caía, eles perceberam que, com o passar do tempo, elas iam gerando novas plantinhas. Na letra B, explique para que foram criados os seguintes instrumentos e utensílios. Então, foram criados o que esses utensílios? Para auxiliar na produção da alimentação, para eles estarem cavando suas valas, para eles estarem plantando ali a semente, para estar limpando o terreno. Então, machados, facas e foices de pedra polida auxiliou na produção dos alimentos. E as peças de cerâmica, para eles estarem guardando aí os líquidos, as sementes dentro daquele pote, daquelas peças de cerâmica, para não estar jogando fora, para eles estarem aproveitando com o passar do tempo e estar plantando novamente. A água, para eles estarem guardando ela, para quando for mais um tempo, eles estarem consumindo ela. E na página 218, você iria relacionar a 17ª questão, os elementos que marcaram o surgimento da agricultura e a ocupação do espaço pelos antigos grupos humanos e as respectivas definições. Então, domesticação de plantas foi a abertura de pequenas valas no chão onde colocavam as sementes. Técnicas agrícolas foram os procedimentos de tecnologia que revolucionaram o período e aumentaram a produção de alimentos. E sedentarização, longo processo de fixação de grupos humanos em determinados lugares. Então, aqui a sequência é 2, 3 e 1. E na 18ª questão, você iria circular as alternativas corretas de acordo com as mudanças no modo de vida dos seres humanos. Então, as corretas são o desenvolvimento de instrumentos e a utilização dos recursos naturais contribuíram para a sedentarização dos seres humanos. A construção de abrigos mais seguros, feitos de madeira, pedra e barro, foi muito importante para a sobrevivência desses seres humanos. E a maior oferta de alimentos gerada pela prática da agricultura e da criação de animais, que causou possivelmente o crescimento populacional. Então, das 5 bolinhas aqui, das 5 afirmativas, era a segunda, a terceira e a quarta, para você estar marcando aí a bolinha. Você está